Muito bem, pessoal, o professor Felipe Bort na área, para a gente dar continuidade às nossas resoluções de questões de concurso. Então vamos nessa. Pessoal, só lembrando que esse curso está disponível na Udemy pela menor faixa de preço da plataforma, tá certo? Então, o curso é formado basicamente por resoluções de questões, que a gente vai adicionar novas resoluções à medida em que formos produzindo. Bom, para quem tiver interesse no curso, vou deixar o link tanto na descrição do vídeo, quanto no primeiro comentário fixado. Vale lembrar também que está disponível para os membros do nosso canal no YouTube. Então é isso, bons estudos e boa sorte. Pessoal, vejamos então essa questão que diz o seguinte. Segundo o relatório da desigualdade global da Escola de Economia de Paris, o Brasil é hoje o país democrático que mais concentra renda no 1% do topo da pirâmide. Só o Catar, Emirados Árabe Absolutista, de 2,6 milhões de habitantes e governado pela mesma dinastia desde meados do século XIX, supera por pouco o Brasil. Segundo Merck Morgan, que analisa os dados do Brasil no relatório, enquanto os mais ricos no país expandiram a renda no período favorável de 2001 a 2015 e os 50% mais pobres também tiveram ganhos, a classe média, os 40% do meio, entre aspas, perdeu participação nos rendimentos totais, de 33,1% para 30,6%. Ok? Com respeito à distribuição de renda brasileira no período recente, o texto sugere que... Então vamos analisar cada uma das alternativas e dizer se elas estão certas ou erradas. Letra A. A concentração de renda no topo e na base da pirâmide ocorreu no período de 2001 a 2015. Pessoal, muita gente pode ficar tentado a marcar isso aqui. Só que olha só, de fato, houve concentração de renda no topo da pirâmide nesse período. Só que, pessoal, concentração de renda na base da pirâmide, isso aqui está equivocado, né? Embora, claro, os 50% mais pobres tiveram ganhos durante esse período, só que não houve concentração de renda na base mais pobre da sociedade, pessoal. Esse termo aqui, concentração de renda na base da pirâmide, não faz o menor sentido, ok? Faz sentido quando se fala do topo, dos 1%. Só que quando se fala da base da pirâmide, não, ok? Eles tiveram sim ganhos, mas a gente não pode dizer que houve concentração de renda na base da pirâmide, né, pessoal? Isso aqui é absurdo, né? Portanto, a gente descarta aqui a letra A. Letra B. A melhor participação dos 50% mais pobres reduziu expressivamente a concentração de renda no Brasil. Pessoal, isso aqui também é falso, né? Logo no começo do texto, fala que o Brasil é hoje o país democrático que mais concentra renda no 1% do topo. Claro que esses 50% que tiveram algum ganho aí, foi importante, né? Esses ganhos aí desses 50% mais pobres. Só que isso não reduziu a concentração de renda no 1%, no topo, ok? Portanto, isso aqui está incorreto, né? O texto fala que os 50% mais pobres tiveram ganhos, só que isso não resultou em uma redução expressiva da concentração de renda, né? O texto destaca claramente que a concentração de renda no 1% mais rico continuou a ser uma característica fundamental do Brasil, né? O que sugere que a concentração de renda não foi reduzida, né? Mesmo com o ganho aí desses 50% mais pobres. Tá? O ganho desses 50% mais pobres nesse período de 2001 a 2015 não foi, de forma alguma, capaz de reduzir a concentração de renda no Brasil. Ok? Portanto, descarta a letra B. Letra C. A classe média figura como o extrato mais negativamente afetado pela menor participação na renda nacional no período de 2001 a 2015. Pessoal, esse aqui é o nosso gabarito, né? Olha só, ele diz isso aqui claramente, né? Vamos ver. Enquanto os mais ricos no país expandiram a renda no período favorável de 2001 a 2015 e os 50% mais pobres também tiveram ganhos, a classe média, os 40% do meio, perdeu a participação dos rendimentos totais, né? Foi de 33,1% para 30,6%. Então, de fato, né? A classe média, nesse cenário, foi o extrato mais negativamente afetado, né? Justamente pela menor participação na renda nacional nesse período, pessoal.
né? O texto afirma isso claramente, como a gente acabou de ler aqui. Então, de fato, a classe média foi a mais negativamente afetada nesse período. Gabarito, letra C, ok? Só que a gente vai analisar aqui a letra D e a letra E para a gente entender o que tem de errado nelas. Letra D. A participação dos rendimentos dos mais pobres na renda nacional foi reduzida no período de 2001 a 2015. Pessoal, o texto menciona claramente que os 50% mais pobres também tiveram ganhos de renda nesse período, né? Então não houve uma redução na participação dos rendimentos dos 50% mais pobres na renda nacional. Houve redução da classe média, né? Que ele chama aí de 40% do meio. Portanto, pode descartar a letra D. E por fim, a letra E diz que os rendimentos dos estratos mais ricos da população sofreram um ligeiro decréscimo na participação na renda nacional no período de 2001 a 2015. Pessoal, isso aqui é completamente absurdo, né? O texto informa claramente que os mais ricos expandiram a sua renda no período favorável, né, de 2001 a 2015, né? E isso significa basicamente que a sua participação na renda nacional não sofreu decréscimo, né, mas sim um aumento, uma maior concentração de renda nesse topo, nesse 1%. Portanto, a letra E está completamente equivocada. Gabarito, pessoal, letra D, né? A classe média aí foi o extrato mais negativamente afetado por essa redução, né, de 33,1% para 30,6% da renda nacional. Gabarito, portanto, letra C, tá certo? Bom, com isso a gente encerra por aqui a nossa resolução. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar, que a gente vai tentar responder o mais rápido possível, ok? Então é isso, pessoal. Continuem firme nos estudos. Sigam o canal Gundrice e o professor Felipe Bort em todas as redes sociais. E até a próxima.